sei que rachou, disse que rachou o mercado de um. Acaba de cair um prédio, nesse exato momento, aqui na Tibus Cavalcante com Tomás Acioli, bem na esquina. Olha aí, meu Deus, oh meu Deus. Um prédio de 7 andares, caiu total. Na Tibus Cavalcante, com Tomás Acioli, arriou, caiu todinho inteiro. Tô bem na esquina, Tibus Cavalcante, com Tomás Acioli. E aqui estamos, Brasil, começando mais um A Tarde é Sua na nossa rede TV. Desde manhã, não é? Essas imagens nos impactaram e continuam assim. É impressionante ver que um prédio inteiro de 7 andares desabou dessa maneira. Em questão de 1 minuto, 2 minutos, já estava tudo destruído. Os bombeiros lá em Fortaleza dizem que trabalham com a pior das hipóteses, um prédio totalmente lotado, mas o que não corresponderia à realidade naquele horário da manhã, muita gente já teria saído para o trabalho. Então, a estimativa até o momento, mas daqui a pouquinho o Departamento de Jornalismo da nossa Rede TV atualiza esses dados, é a expectativa de 10 a 15 pessoas soterradas. Uma pessoa morreu, isso já confirmado, 3 a 4 pessoas já estão no hospital recebendo os socorros e mais do que isso não se sabe ainda em termos de vítimas e as causas do acidente também não. Em princípio, as informações é de que o prédio estaria fazendo reformas nas suas colunas de sustentação, mas sem ter colocado o reforço necessário para que isso acontecesse sem nenhum problema. Então, o prédio é bastante antigo, realmente não apresentava nenhum tipo de rachadura, mas passava por um processo de reforma, o que teria, infelizmente, degringolado nessa tragédia. Olha, gente, nós continuamos daqui, vamos ter a nossa roda da fofoca daqui a pouquinho, né? O Thiago Rocha já chegou, o Felipe Campos, o Vladimir Alves também, a Alessandro Lobianco entra do Rio de Janeiro, o lado carioca do A Tarde é Sua, e a gente vai falando do noticiário do mundo artístico, mas ao mesmo tempo linkado lá com Fortaleza, qualquer nova informação vocês vão ter ao vivo aqui com a gente, tá? O que foi, diretor? O Lobianco vai participar, não vai? Então, olha aqui, o Alessandro Lobianco, inclusive, né, que nosso diretor está lembrando, é um assunto em relação a uma atriz muito famosa, e vocês sabem que quando a gente fala que é famoso mesmo, que está internada, está numa clínica psiquiátrica com um problema muito sério e que daqui a pouco ele vai dar todos os detalhes para vocês. Eu fiquei muito triste, muito abalada com essa notícia, porque essa atriz já teve um episódio como esse, mas há anos, né? Então, uma coisa lá de trás, ela realmente é uma grande atriz, é um talento danado, o público gosta, o público já acompanhou uma fase, a primeira fase em que ela teve um drama na vida que a levou a um quadro de depressão. Dessa vez, não é? Pelo que se sabe, não tem nenhuma situação dramática acontecendo na vida dela, como há alguns anos, mas é um episódio que a levou a ser internada para poder fazer esse tratamento. Então, daqui a pouquinho, o Alessandro Lobianco vem direto do Rio de Janeiro e vai dar essa informação completa para a gente, tá? O nome da atriz, tudo direitinho, e vocês vão ficar sabendo os detalhes dessa história. Bom, de volta aqui ao nosso programa,
Nós vamos falar dessa atriz muito famosa, já está aqui ao meu lado para a gente discutir esse assunto. Vladimir Alves e os seus Tudo bem, Sônia Abrão? Boa tudo tarde. bom, querido? Tudo, Também o né? Thiago Oi, Sônia Rocha, Abrão. apesar de tudo, né? Apesar desse Essa desabamento aí que nos deixou muito triste. E também Felipe Campos, boa tarde, seus Sônia. bafões, Boa tá tarde. aqui com a gente. Olha, essa atriz, ela é muito famosa, como eu disse para vocês, ela é muito querida pelo público e hoje vocês vão saber que ela atravessa um momento difícil na vida dela, um momento que se precisou, não é, de uma internação para se fazer um tratamento mais aprofundado em função dessa crise de depressão que ela atravessa. Já fez muitas novelas, Rede Globo de televisão, é uma atriz de primeiro time realmente, em se tratando de qualidade, de trabalho, de talento, de verdade, não é? Então essas informações a gente vai ter com o nosso repórter Alessandro Bianco, não sei se ele já está a postos no Rio de Janeiro, já está e vai começar a falar aqui pra gente, a contar essa história que está acontecendo e que a gente espera que tenha, né, um final feliz. Já aconteceu isso uma vez, graças a Deus ela se recuperou e depois teve outros trabalhos de muito sucesso e repercussão nas novelas e vamos ver se dessa vez acontece a mesma coisa e se Deus quiser há de acontecer. Boa tarde, João Bianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Olha, como você falou, eu também tenho uma admiração enorme por essa atriz. E, inclusive, os amigos que eu falei agora há pouco pelo telefone, eles tiveram a mesma narrativa que você, Sônia, que apostam que vai ter um final feliz, sim, porque isso já teria ocorrido, né, outras vezes e essa atriz teria superado, né, esses momentos. Mas, ultimamente, esses momentos foram mais intensos aí na vida dessa atriz e esses amigos me apontaram hoje cedo que ela precisou ser internada numa clínica psiquiátrica aqui no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, e pelo motivo, um diagnóstico bem claro, uma recaída dentro do quadro de depressão. É uma luta que ela já trava há um certo tempo e que essa recaída dessa última vez agora foi uma recaída mais violenta das outras. E eles me explicam, Sônia, que mediante o quadro clínico que ela tem, essa internação ela só acontece com essa atriz em casos extremos mesmo. Sim. O que seria o caso extremo? É quando é passado um determinado tempo ali de uso da medicação e aquela medicação ela não apresenta mais efeito sobre a pessoa, né? Então aqueles sintomas mais fortes começam a voltar, como a procrastinação, o desânimo, a falta de autoconfiança, né? Isso leva a pessoa ali a ficar naquela inércia, enfim, a ter aquele bloqueio ali na vida, a não sair de casa. E antes, né, que essa pessoa fique muito tempo sem a medicação fazendo efeito, foi avaliado, então, que a internação seria a melhor forma de resolver isso, porque a falta dela, segundo esses amigos, poderiam potencializar outras coisas que no momento estão controladas, mas que poderiam se juntar ao quadro de depressão, como a potencialização de uma fobia social, do desencadeamento de uma crise do pânico e numa situação mais grave até o intuito, né, de um suicídio, que a gente sabe que chega a esse ponto quando devido ao tratamento ele não é feito, não é trocado ali no momento que há esse quadro de recaída. Então essa internação, Sônia, o que os amigos falam, ela é extremamente necessária agora para que se possa trocar a medicação. Essa troca de medicação ela não pode ser feita sem que o paciente esteja assistido 24 horas, porque alguns reagem a algum tipo de medicação, outros de uma maneira diferente, então ali vai sendo adequada a medicação, né? Monitorado, né? Ali de acordo com a melhora ali ao passar do tempo. Então, uma coisa que me deixa tranquilo é que quando a gente, até para tranquilizar as pessoas, é que quando a gente fala em internação numa clínica psiquiátrica, as pessoas podem achar que é aquela coisa, trancar a pessoa num quarto, ela ficar ali internada, sedada, mas não é nada disso. O que a gente apurou com a clínica é que é uma clínica muito boa, inclusive é a clínica que a Vera Fischer foi internada, que superou todo o problema da dependência química. No caso da Vera Fischer foi dependência química, que não o caso de agora com essa atriz.
Mas essa clínica é uma clínica que tem por objetivo dar um alívio ao sofrimento, que eles chamam de alívio imediato. Sim. A forma mais rápida de aliviar a angústia daquela pessoa. Então, o que eu apurei ali é que quando o paciente entra nessa clínica, de imediato ele faz uma avaliação completa. Nessa avaliação são levados em considerações os fatores biológicos das pessoas, o histórico psicológico, o histórico profissional. O que eles chamam de histórico profissional é o histórico de ordem cultural dessa pessoa. Sim. E ali, com esse mapeamento, é feito um tratamento personalizado para essa pessoa, que não envolve só a medicação, né? Se é cantor, por exemplo, ele vai ter atividades diferenciadas para que, de alguma certa forma, ele já esteja sendo estimulado ali a voltar à vida social, né, quando sair da clínica. Então, além da medicação, tem toda uma questão que eles chamam uma abordagem familiar, para a família estar inclusa ali nessa reabilitação. Então, de 9 da manhã até as 19 horas nessa clínica, a pessoa fica em atividade permanente ali, por meio de terapia ocupacional, que envolve artes cênicas, musicoterapia, educação física. E quando dá às 19 horas, né, que a pessoa já vai ali para o quarto, esse quarto ele é monitorado 24 horas, ele tem toda uma arquitetura, uma demografia ali, de forma que o paciente, nem que ele queira, consiga se machucar ali de acordo com a disposição do quarto. Então os amigos estão bem seguros no sentido que melhor assistência, melhor tratamento para essa pessoa não há. Esses amigos pedem uma corrente de oração muito grande para essa pessoa e ressaltam, né? Ela já superou isso, então tudo leva a crer que ela vai superar isso de novo. E eles relatam que essa situação começa a piorar mesmo, Sônia, em 2017. Essa atriz ela até precisou abandonar a convocação para uma novela, que ela já estava escalada, já era uma aposta ali da novela, mas ela mesma, e os amigos dizem que nesse sentido ela é bem consciente com o quadro clínico que ela tem. Em 2007, partiu dela mesma, pediu o afastamento da novela, ela mesma reconheceu que ela precisava dessa ajuda ali naquele momento. Então eles dizem que apesar dessa batalha contra essa doença, não é nada que dê trabalho ou que tenha que se impor um tratamento. Ela é completamente consciente do que está acontecendo com ela. E entende que é difícil, né? Que é um dia após o outro. Infelizmente, agora teve essa recaída. A gente não conseguiu uma informação precisa, Sônia, de quando ela se internou. A gente só conseguiu confirmar com esses amigos que agora, no momento, ela está internada nessa clínica aqui em Botafogo, que é a Cliff, é super conceituada. Então a gente espera que ela supere isso. É uma atriz, eu lembro de papéis marcantes dela, que quem acompanha o trabalho dela certamente vai ter papéis inesquecíveis aí para lembrar, e a gente espera que isso se resolva aí, né? Que ela supere isso da forma mais plena que ela merece, né? Já deu tanta alegria pro público, né? Então, agora a gente espera que o pessoal faça uma corrente para que ela receba isso agora, né? No momento que ela precisa. Energia e reaja bem ao tratamento e possa logo deixar a clínica de verdade, não é? Não é à toa que a gente chegou até a comentar aqui no nosso programa a série do Dr. Drauzio Varela no Fantástico sobre depressão, porque realmente é um tipo de problema, de doença que pode atingir qualquer pessoa, né? De qualquer tipo de atividade, ou mesmo quem não tenha uma atividade, ninguém está imune a esse tipo de coisa. O importante é estar consciente, né? Como essa atriz esteve, porque não é a primeira vez, inclusive, que ela atravessa um tipo de crise como essa e, né, sem mistérios, sem maiores dramas, já sabe qual é a saída, é procurar o tratamento, porque o tratamento existe, te reequilibra, te devolve a sua energia, você consegue voltar à vida novamente, a sentir, né, o prazer de estar vivo, a alegria de viver, e retoma as suas atividades, e é isso que ela está fazendo agora, como o Lobianco está falando para a gente, né, Lobianco? E o que esses amigos apostam, Sônia, é que seja
talvez ali o organismo tenha criado alguma imunidade àquela medicação, já que estava sendo ministrada há muito tempo. Cria uma resistência mesmo, né? Isso não é uma coisa incomum, né? Isso acontece mesmo. Mas eles dizem que num primeiro momento, quando ela resolveu se afastar ali da convocação da novela em 2017, o tratamento deu tudo certo. Ela reagiu muito bem, tanto que há pouco tempo, ela estava à frente já de uma companhia de teatro, levantando ali um teatro ali de força própria. Então tem uma expectativa muito grande que ela contorne isso e volte para retomar os projetos pessoais, que o pessoal aposta muito no potencial ali dela em termos de desempenho e também de empreendedorismo acerca das peças. E eu, particularmente, quando os amigos me falaram disso, eu falei, eu não quero saber de peça, não. Eu quero saber dela na novela, Exatamente. Televisão, o Brasil inteiro, que é o que a gente gosta mesmo de ver um bom artista fazendo, né, Sônia? Com toda certeza, viu? Bom, vamos saber aqui a opinião dos nossos convidados, não é? Embora já tenha a identificação da atriz, a gente já pode passar isso para o público, como é que é? Pode falar? Fala então quem é, porque assim eles vão estar mais embasados para dar a própria opinião em relação a tudo isso. Fala, Lubiano. Olha, Sônia, a gente está falando da grande atriz da Júlia Gunn. Da Júlia Gunn, grande atriz mesmo, né? Super querida, a gente falou para vocês, super famosa. Todo mundo se lembra do drama da Júlia há alguns anos, com o filho ainda pequeno, bem pequeno, não é? Quando na separação dela e do Pedro Bial, ele ficou com a guarda da criança e aí sim ela mergulhou numa crise de depressão muito séria, que graças a Deus ela conseguiu vencer. O Pedro foi crescendo, hoje é um rapaz, né? Já é um adulto lindo, que segue aí a carreira artística também, como cantor, como músico, e as coisas, o tempo foi encaixando tudo nos seus devidos lugares. Hoje todos têm um relacionamento saudável, cordial, não é? Ela não é privada da convivência com o filho, as relações são absolutamente estáveis e normais, naturais, vamos dizer assim, mas foi um baque, ela chorava dia e noite, qual, né, mãe, qual mulher não choraria numa situação como aquela, e aí foi uma coisa decisiva para ela mergulhar numa crise de depressão que o Brasil inteiro acompanhou a crise, o tratamento, ela de volta às novelas com o talento de sempre e a vida pessoal tomando um rumo bom, graças a Deus, né, Lubiano? Pois é, e os amigos relatam que é difícil, Sônia, porque não depende da vontade da pessoa, né? Não é uma ela questão entra de vontade. num estado patológico muito estranho, porque os amigos relatam, a novela que eu estava falando em questão, que ela achou por bem se afastar para iniciar o tratamento, foi Novo Mundo, né? Olha. Que ela estava ali bem escalada e os amigos falaram, ela sofreu muito porque ela queria fazer a novela. Foi uma ótima mas novela. E a todo momento ela falava, eu vou me tratar, mas eu queria fazer a novela. Então, assim, é uma coisa que te mobiliza, mas você fica com a vontade de fazer, mas não consegue saber como, né? Então, eles relatam que é uma proscrinação, é um desânimo que essa doença dá, mas que não apaga a vontade dela de atuar, de voltar, de estar ativa, mas parece que cria uma impotência que ninguém consegue explicar, né? É como trava a pessoa. Então eles apostam que colocando a medicação certinha e ela reagindo à medicação, aquela grande atriz aí tem tudo para voltar aí como a gente espera. Com toda certeza, né, Vladimir? Uma grande atriz, né, que o Brasil inteiro conhece, admira pelos papéis, pelos trabalhos. Até as pessoas ficam pensando às vezes, nossa, essas coisas só acontecem com quem não tem dinheiro, com quem não tem fama, com quem não é artista. Imagina. Mas assim, é uma doença, é o mal do século. Acomete pessoas que têm dinheiro, quem não tem dinheiro, quem é famoso, quem é anônimo, quem é rico, quem é pobre. A gente vê aí todos os dias, né, casos envolvendo famosos, ela, o Whindersson Nunes, enfim, dentre outros casos. E serve até como um alerta para as pessoas em casa passarem a entender o que é a depressão realmente, que não é uma frescura, que às vezes não é só um estado de espírito, não é uma falta doença. de força de vontade, não é fraqueza de caráter, não é nada. Ela já se sentiu impotente, falou, eu não vou assumir esse papel. A gente sabe que seria um dos grandes papéis da vida dela, porque ela se entrega, isso, né? Uma novela de época. E aí ela fala, não, eu não tenho
condições de fazer esse trabalho agora, eu prefiro não receber esse convite agora, não aceitar e vou tocar minha vida e tentar buscar aí uma solução. A gente sabe que essas clínicas também têm esse papel, como o Lobianco disse, de tratar outras patologias que não só o estado psíquico do paciente. Então eu acho que isso tudo é importante, porque às vezes a pessoa esquece de tomar o remédio. Sim. Às vezes a pessoa está tão depressiva que não quer tomar o remédio. Claro. E acontece muitas lá coisas. Tem um monitoramento constante, E é importante esse todas as acompanhamento. etapas são cumpridas. Tem remédios né? também Por que isso são que a linkados coisa ao faz, hormônio que não pode atrasar, você tem que tomar no horário certo. Então precisa dessa supervisão, né? É importante essa supervisão da Muito clínica nesse momento. importante, realmente. Tiago, Felipe. Olha, Sônia, eu particularmente acho que esse lance da depressão sempre parte de alguma coisa que aconteceu, mas uma somatória de outras coisas que vão acontecendo, que é na verdade uma gota de água que vai caindo nessa caneca, a segunda, até que chega uma hora que transborda. E eu me lembro que a Júlia Gant, infelizmente, foi uma das atrizes que teve o seu contrato também não renovado. Daquele grande elenco da Rede Globo, que foi, não está trabalhando muito, não é nossa prioridade. Então você vai deixando de lado. Então você percebe, teve já um problema familiar. Pô, você sabe que a maior parte das mães, ela fica com o filho e aquela coisa. Mãe é acolhedora, sempre, né? Aquela coisa de colocar sempre debaixo da asa. Tudo bem, você consegue controlar, você vai indo. Isso é bem antigo também, Sim, né? mas você, num outro momento, você foca por um outro lado profissional. Você fala, não, peraí, esse aqui, não, deixa eu cair mais de cabeça no lado profissional. Passa um tempo, passa outro, e deve ser muito difícil, Sônia, você, num status de uma Júlia Gant, de uma atriz que é conhecida nacionalmente, que não tem nada mais para provar para ninguém, porque ela é a Júlia Gant, chegar e falarem para você, ó, deixa eu falar, não vamos renovar mais o seu contrato. Aí você olha para trás e você fala, o que eu vou fazer agora se a minha vida inteira eu me dediquei à teledramaturgia? Tem teatro, tem cinema, mas não depende só de mim, depende também de uma outra série de coisas. Então eu acho que esse lance de você falar para uma pessoa que já tem uma fragilidade emocional, não vamos renovar teu contrato, eu acho que isso pode ser também um fator que dá uma balançada psicologicamente. Você fica, né? Você, né? A renda vem do teu trabalho. Se não querem mais você naquele trabalho, você fala, e agora? E as contas? Eu pago de que jeito? Como é que... né? Porque a gente sabe que acumula. Então, eu não sei se vocês acham que isso pode ser um fator, mas eu particularmente acho que o fim de contrato pode dar uma balançada no emocional dessas pessoas. Felipe Campos, para fechar. Sônia Abrão, eu acho que qualquer coisa que eu falar aqui, eu acho que existe tratamento, já passo pelo problema, faço tratamento até hoje. Eu acredito que o que tem que se fazer realmente é agora sair de circuito e se tratar, né? Então, achar as causas, nem a gente às vezes sabe qual é. Verdade. Então, fica reclusa, quietinha, daqui a pouco você volta e com toda certeza, com mais sucesso, refeita e se tratando aí, se precisar, pro resto da vida. Tá certo. Fecha Lobianco, depois você volta com aquela bomba de ontem, que não deu tempo de falar, mas hoje ele fala. Tem exame de DNA na parada, já você fica sabendo. Diga, querido. Pois é, Sônia. Já ou fala? Já. Você volta, a gente te chama, tá bom? Um beijo aí pro Lobianco, mas essa notícia que ele tem para dar pra gente hoje ainda também é muito importante, tá certo? Bom, vamos já começar aqui a nossa roda da fofoca. Teve a história daquela moça que queria formar um grupo com as Paquitas, né? Tentando o nome Paquitas, a Daniela, né? Com o nome Paquitas, essa coisa toda. E vocês lembram que justamente pelo posicionamento do nosso programa, ela acabou desistindo, vai botar o grupo, né, adiante, mas desistiu do nome das Paquitas, porque essa história é da Xuxa. E a Xuxa conversou com a nossa repórter Cíntia Lima a esse respeito. Então vamos ver agora. Xuxa Meneghel entrando no evento, uau, que papo com ela, hein? Atendeu a imprensa com o maior carinho, como sempre, nos dando atenção, os fãs do lado de fora também. E falamos sobre tudo, falamos sobre um assunto trazido no nosso programa através do Alessandro Lobianco, que é justamente patente sobre o nome Paquitas e, lógico, um assunto mais delicado ainda,
dentro das Paquitas, que é a Ana Paula Pituchita. A gente também mostrou através do Alessandro Lobianco aqui no A Tarde é Sua, com exclusividade, uma situação terrível do Zé Roberto, ex-marido da Pituchita, e as declarações dele ao vivo, ó, vocês podem conferir. Ela falava super mal da Xuxa, que a Xuxa era um demônio. Aí eu falei, mas como é que pode ser? Ela é tão ruim e ela... Eu até então achava, mas depois que eu vi a posição dela, eu levei ela numa reunião da Xuxa lá. Caramba, você fala tão mal, você vai ter cara de pau de voltar para falar com a Xuxa, a pessoa que te faz tão mal? Aí eu não iria. Eu vi a atitude que a Xuxa tomou, mediante a atitude ridícula que ela fez comigo. Então eu imagino também que a Xuxa não falava com ela porque deve ter outras coisas que ela deve ter feito. Eu não sei te dizer, entendeu? De tudo que ele falou, do sentimento da Pituchita ex-Paquita pela Xuxa, a gente também perguntou sobre isso e agora você confere tudo. Sonho, safado. E agora ela recebe o carinho de todo mundo, abraça todo mundo e a gente registrou, Sônia Abrão. Flávia Noronha conseguiu realizar o sonho e agora tá tentando fazer uma foto. Olá, registrado. Pronto, Flavinha. Gente, tô tão besta com essa mulher. A gente fica... Tem um magnetismo? Tem um magnetismo. Incrível, você grata, a gente sabe que você é, você não esconde isso. Você tem a gratidão em você por tudo. Como é a sua fé? Então, conversa com o Papai do Céu. A minha mãe ela ia ser freira. E aí o meu pai conheceu ela era noviça, ela tinha 3 nós, no 4º nó ela ia ser freira. Então antes dela ser freira, ela conheceu ele, a gente pôde nascer, né, obviamente, e a gente foi criado no catolicismo. Só que daí a minha mãe, pelo fato de eu quase ter morrido no parto, ela conheceu o espiritismo. Ela começou a ver que no espiritismo tinha coisas que falavam de outras vidas, e eu saí do meu corpo, eu quase, naquela época, eu morri, voltei, enfim, me deram extremunção, e aí ela, como mãe, ela já ficou acreditando tanto no catolicismo quanto no espiritismo. Cresci no mundo de fé, a gente nunca teve uma possibilidade de ela dizia que era pra gente acreditar em Deus, algumas pessoas chamam de outro jeito e tal, mas ela nunca deixou de botar isso, ensinar a gente a rezar. Vamos falar então em relação à patente das Paquitas, Xuxa. Você sabe que recentemente houve uma briga na justiça por essa patente que agora é sua. Não sei se você tem esse conhecimento que a Daniela Pereira desistiu. Na realidade, eu não me meto muito nessas coisas jurídicas, mas a única coisa que eu sei que tem muita gente que quer tirar proveito do meu nome, da minha imagem, das pessoas que estão ligadas a mim, seja Paquitas ou personagens ou coisas assim, há muito tempo. Eu acho que a gente tem mais que tentar se acostumar com isso. Isso vai ser minha vida, né? O esposo da Pituchita falou Zé Roberto. Gostava de você. Você sabia disso? Então, como eu disse, a gente tem muitas Paquitas legais. A gente tem uma que de repente saiu do rebanho. O que a gente quer, o que a gente deseja é que ela ache o caminho certo. É a Pituchita. Tá aí, não é? Então são as respostas da Xuxa. Muita gente a vida toda, né, da carreira dela quis tirar proveito das coisas que ela criou, da imagem dela, do nome dela, essa coisa toda. E em relação à ex-Paquita Pituchita, que ontem nós mostramos para vocês mais um capítulo dessa história, é o que ela diz, ovelha negra, né? Uma que se desgarra do rebanho. Então quer dizer, saiu do rebanho. E o que eu entendi é que a Xuxa deixou, assim, ela saiu do rebanho. Sim. Elas têm umas legais e ela escolheu o caminho dela. Então a gente torce que ela encontre a felicidade. Sim, ela rompeu, né? Então, com a ou seja, Pituchita, não né? traz mais para perto. Foi isso que eu entendi. Não, mas é isso mesmo. Não, é ela isso já mesmo. tinha rompido com a Pituchita mesmo. Naquele momento que a Xuxa se predispôs a dar um segurança para ela, até aí estava tudo certo. Sim. Porque ela estava participando Ela da reunião ia das dar o Paquitas. apoio total. A hora que ela percebeu que é cilada Bino, tô fora dessa história. E tá certa, porque assim, olha, você geriu durante tanto tempo a carreira dessa pessoa. Ela tá falando que foi agredida. O que eu posso fazer nesse momento como amiga? Tentar proteger. Vou tentar proteger. Eu tenho segurança, eu posso mandar um segurança para você. Mas, tomando conhecimento dos bastidores, mudou completamente. Uma ovelha não desgarrada, quero, né? Não tem a música, uma ovelha desgarrada, sentindo a falta da mãe?
Então ela saiu correndo. Agora ela não quer saber que volte pro rebanho, não. Exatamente. Ela só fala né? verdades aí. Pessoas que querem se aproveitar da história que ela criou, de tudo que ela... Eu vou lançar amanhã um grupo que eu vou chamar as boletes. Eu posso fazer com as boletes? Eu não posso fazer as boletes. Com as Aquela chacretes, coisa com as não chacretes, pode não posso. fazer com as chacretes. Pode fazer com as paquitas? Também não posso. Então... Quiser o dominó, também não É. pode. Pode, Dominó. menudo, Não, polegar, é baralho. nada. Os baralho eu vou criar. O quê? Baralho. O que é isso? Baralho, tem dominó, tem polegar, mas tem o Não, baralho. Vlad, não pode. Olha, você sabe É que ainda doido. foi ótimo isso acontecer também, porque ela falou, eu não me envolvo nessas questões jurídicas, né? Mas tudo isso aconteceu por falta de amparo jurídico, né? Se tivesse com todas as acertado, tudo feito direitinho e preservado, talvez isso não teria acontecido. Eu acho que foi um vacilo no lance de marcas e patentes, porque assim, meu, você imagina quantas coisas a Xuxa não tem registrada no nome dela. Sim, E aí, não significa que o advogado que cuida disso pra você em 1983 tá contigo em 2019. Mas então, quem tiver tem que estar tem que fazendo estar em direito de ordem. trabalho. né? Alguém comeu bola no meio do caminho. Vacilou, Alguém com comeu bola. certeza, Tipo assim, não tem mais Paquita, então vamos deixar o Léo, entendeu? Vem um espertinho, Não pode, um espertinho, mas no caso a Daniela, Não, mas achou, qualquer pessoa viu a poderia. oportunidade, foi lá e registrou e deu todo o rolo que deu. Mas então, se alguém tivesse se prevenido, obviamente isso não teria acontecido. Eu lembro que quando a filha nasceu, alguém saiu na frente e registrou o nome da menina para uma marca de fraldas. Então é muito complicado esse tipo de coisa. Registraram tem que ter, o nome dela também, no www.xuxa.com.br, não podia. Não podia. Tem que pagar milhões. E ela pagou milhões, não foi? Porque existe um registro de domínio, que é uma coisa. Registro de marca é outra. É outra, Se você né? registra o domínio primeiro, você pode vender, mesmo que esteja E registrado outra a marca. coisa, uma coisa é você registrar aqui no Brasil, outra coisa é você patentear no mundo. E a Xuxa patenteou o vai nome dela dinheiro. mundial. Tá certo. Isso é né? muito caro. Bom, Sônia mas Abrão aí, também. sim. Não, mas um cara registrou meu domínio Olha lá. quando eu ainda não tinha site e depois queriam me vender por 50 mil reais. Ah, queriam, Entendeu? né? É. Foi isso que fizeram com a Xuxa. Você acha? vendo? Fiquei sem domínio, nem outro. Eu tô Porque você sem- não vai dar uma grana dessa que você nem tem pra pagar essas A coisas. manchete é Fiquei sem domínio. Hoje sou fera indomada. Afirma Sônia Abrão no seu A Tarde é Sua. Olha aqui, gente. Então, as duas respostas da Xuxa sobre esses dois acontecimentos aí que renderam muitos comentários foram dadas aí à nossa repórter Cíntia Lima, né? Agora tem a polêmica que foi a história do Belo, a entrevista dele ao Pedro Bial no programa Conversa com Bial, onde ele agradeceu Viviane Araújo pelos anos que ela dedicou a ele enquanto ele esteve na prisão, e também ele falou pela primeira vez, depois de mais de 20 anos, sobre essa história da prisão dele, que ele disse que saiu de cabeça erguida, que até hoje ele não sabe, na verdade, por que ele teve que pagar essa pena. Então, tá aí, né? Essa história de nunca tive oportunidade antes não cola. A oportunidade a gente é que faz, tem coisas que são prioridade na nossa vida, que não era o momento em que ele se sentisse com vontade de fazer isso, ou quisesse fazer esse tipo de coisa. Agora, pelo menos, antes tarde do que nunca, o Belo vem e faz o agradecimento que ele deveria ter feito há muitos anos, né? Eu senti que o Belo não queria falar o nome da Viviane. Foi o também Bial que... Foi o Bial que colocou, que puxou. que não é uma coisa legal. As Ela, pessoas têm ela. nome. Mas Exatamente. eu acho que assim, é o que você falou, antes tarde do que nunca. E às vezes a pessoa não cita. Gente, o Belo, o Viviane Araújo, o Graciane Barbosa, não sou eu, não é Sônia Abrão, não é o Vlad, não é o Felipe. O Brasil inteiro sabe desses relacionamentos e todo mundo sabe isso. Então, assim, não precisa esconder, não precisa omitir, não precisa deixar de falar o nome. A gratidão é a atitude mais simbólica e mais importante do ser humano. Então, assim, seja grato, sim. Olha, pra mim foi importante naquele momento e tá tudo certo. Mas eu senti que rolou Uma força. O Bial também achou indelicado começar falando ela tem nome, Quem, né? A E Viviane. um nome que o Brasil inteiro conhece além de tudo, mas mesmo que não conhecesse, a pessoa tem nome, tem que Você ser sabe que a minha citada avó ela por ele. dizia o seguinte, ela falava assim, o ingrato não faz duas vezes. Então quer dizer, você pode fazer uma vez só. Com ingratidão você nunca mais vai poder fazer novamente, entendeu? Porque as pessoas vão realmente se afastar. Porque eu acho que a pior chave
eu acho que a pior história, o pior TNT bomba que existe é a ingratidão. Sim, é né? verdade. E ele, eu acho que se referia a ela, enfim, pra mim não valeu, porque eu achei que eu não assisti, eu achei que tivesse vindo realmente do coração. E não veio, na verdade ele falou porque ele, pra ser politicamente correto, e por quê? Mas ela sim foi chamada de cadeieira, porta de cadeia, lá, aguentou firme, trabalhou, levava jumbo lá com foto, se expondo, enfim, tudo isso pro bonitinho que tava lá cumprindo pena e depois que ele sai, enfim. Então, pra mim, essa história não valeu. Pra mim, a Viviane ainda, pra mim, é a grande mulher. Ela é incrível, eu acho que nessa passagem da vida dele, ela foi realmente a que ressuscitou e conseguiu fazer com que o Belo se permanecesse vivo aqui fora. Ela é a grande mulher da vida do Belo, isso com certeza. A gente não está desmerecendo o casamento dele com a Graciane, nem desmerecendo a Graciane, mas graças a Deus, ela não precisa passar por tudo aquilo que a Viviane passou. Então, a história de uma e de outra com o Belo é completamente diferente, né? Uma está comendo filé, a outra roeu os ossos, como diria a minha avó. Então, a grande mulher aí nessa história foi realmente a Viviane, né? Foi ela mesma. A Graciane Barbosa fez uma declaração falando que queria que os dois pudessem se reencontrar e colocar em pratos limpos esses 12 anos distantes. Seria muito bacana, porque são adultos civilizados e poderiam fazer isso se quiserem. Se quiserem. Quando a gente quer, você pode fazer. E não tem também nada dessa história de Graciane Barbosa ser amante do Belo, como a Fernanda Gentil falou. Eu não gostaria. Né? Acho que não precisa não, ela já fez o que tinha que fazer. Eu acho que não precisa, essa história já está concluída. Faltava um reconhecimento, veio tardio, mas veio, e Viviane Araújo falou sobre isso com o nosso repórter Bruno Tálamo. Vamos ver agora. Agora eu quero ver estralar. Viviane Araújo literalmente parou um shopping aqui no centro de São Paulo. Ela marcou presença em um desfile de moda e conversou rapidamente, em meio a um tumulto muito grande, com a reportagem do nosso programa. Falou sobre os preparativos para o carnaval do ano que vem. E é claro que nós demos uma pincelada nas declarações que o Belo deu a respeito dela no programa do Pedro Bial. Todos os detalhes dessa entrevista vocês conferem a partir de agora. Vivi, onde você chega, é esse frisson, tem fogos, tem todo esse tumulto. Que legal delícia, sentir o carinho do público, né, Vivi? Que delícia. É muito bom isso, é muito gratificante. Esse carinho mesmo que a gente recebe. Agora, final do ano tá chegando, já planejou suas férias, já tem um destino que você fechou? Ainda não, mas vou planejar. Eu não sei, eu tô trabalhando muito também, mas eu acredito que... Réveillon, de repente, eu dei uma descansadinha, de pelo menos uma semaninha. Preparação para o carnaval, final de ano a gente sabe, a Vivi é pós-graduada em carnaval, sabe tudo. Começa já a fase de preparação de dieta, escolher o figurino. Já vi figurino, a gente já está em processo já de material e ver... Eu quero ver se eu consigo fazer tudo bem adiantado, né? Pra gente finalizar aqui a nossa entrevista, Vivi, você deve ter acompanhado o que o Belo disse, com muito carinho, com muito respeito de você no programa do Bial, que ele tem muito carinho, muita gratidão pelo que você fez com ele na época em que ele esteve detido. Enfim, o que você pode comentar dessa declaração do Belo? Olha, sinceramente, eu tenho o meu sentimento, o que eu vivi, o que eu passei. E ele tem o dele e eu prefiro não falar, eu prefiro realmente... esquecer essa fase da minha vida. Mas te pegou de surpresa essa declaração do Belo? Surpresa? Ai, gente, eu não tenho o que falar mesmo, sabe? De verdade. Não tenho. Obrigado, viu, querida? Obrigada. Tá aí, Sônia Abrão. Vivi Araújo, abraçada literalmente pela galera aqui, em um evento aqui no Brás. Bateu um papo rapidamente aqui com a reportagem. A tarde é sua, não quis muito conversar das declarações do Belo. E eu encerro nossa matéria por aqui. Bruno Tálamo, a tarde é sua.
Mas para você dar uma resposta não precisa de muitas palavras, né? Ela não precisava falar 5, 10 minutos a respeito. Ela disse o fundamental: eu prefiro esquecer essa fase da minha vida. Então não tem o encontro. Não vai ter encontro. Que você quer. O silêncio também é uma resposta. Sim, mesmo nesse caso nem foi um silêncio. Ela disse com todas as letras: eu prefiro esquecer essa fase da minha vida. Viviane saiu do grupo. Eu responderia de uma forma tão prática. Só ficou o Bela e a Graciane aqui, ó. Viviane saiu do Sobra mais batata doce. Eu responderia Diga. de uma forma muito prática. Qual? Eu falaria o seguinte: olha, Deus me abençoou tanto, me colocou onde eu queria estar, estou com as minhas contas em dia pagas, não estou devendo absolutamente nada para ninguém. Então ele que segue a vida dele, eu seguirei a minha feliz, entendeu? Ah, entendi. Ele quer inferno. Ele quer inferno. Depois eu que isso gosto. que ele né? quer. Mas você viu que ali realmente. não vai ter encontro, de jeito nenhum. Não Eu vai. acho também que já passou, alfinetaram muito a Viviane Araújo, azucrinaram muito a vida dela nesse tempo todo, por conta dessas histórias, sabe, aquelas coisinhas. Então chega, acabou, já foi, ele tá lá, ela É tá o que na ela dela. falou, eu tenho o meu sentimento em relação a isso, essa história tá guardada com O ela. público sabe. E agora Eu chega. acho que é- Quando ele fala, foi uma surpresa, ela não quis nem falar a respeito. Surpresa? Né? Surpresa. Tipo, ela deve deu ter pensado, demorou tanto. É, exatamente. Agora também veio numa hora em que ela já não dava mais importância para esse tipo de coisa. Mas em termos para o público, eu achei que foi importante ele ter falado. Um reconhecimento sempre é um reconhecimento, né? Olha, daqui a pouquinho, eu vou dar um recadinho agora, é isso, Marmito? Vou dar um recadinho, mas daqui a pouquinho a gente volta direto para o Rio de Janeiro com o nosso repórter Alessandro Lobianco, porque ele tem essa história, essa bomba para contar pra gente. E tem mais também um outro capítulo da história da Pituchita, o que o ex-marido dela fez de ontem para hoje, as medidas que ele está tomando ainda em relação a tudo que aconteceu. Então Eita. já o Lobianco Dor de cabeça, volta né, com Sônia isso, Abrão? dor de cabeça. Daqui a pouco bochichos, daqui a pouco bafões e daqui a pouco Thiago Rocha sabendo de tudo. Você não está sabendo, mas ele tá. Bom, olha, a história da Pituchita, a gente vai precisar de mais um tempo para confirmar umas informações. Então agora a gente vai falar mesmo da história que requer um exame de DNA. Mas antes de falar com o Alessandro Lobianco, chega a informação do site Área VIP que morreu a mãe da Mari Alexandre, da atriz Mari Alexandre, e ela dizendo como dói. Ela usou as redes sociais hoje, né, para dar uma triste notícia e também agradecer todas as mensagens de carinho que ela vem recebendo após o falecimento da sua mãe. E ela diz, num clique em que aparece dando um selinho, a Mari lamentou a saudade que a sua mãe vem causando, informando que ela faleceu no último dia 12, quer dizer, faz 3 dias. Ela faleceu no dia das crianças, né, no dia de Nossa Senhora Aparecida, após sofrer um infarto depois do banho. E a Mari Alexandre diz o seguinte: quero agradecer de coração todas as mensagens de carinho. Muitas pessoas me perguntaram como foi. A minha mãe tinha Alzheimer, mas se encontrava até que bem nos últimos dias, mas eu acredito que com tantos medicamentos e algumas coisas que aconteceram, que não vem ao caso comentar, o coração dela não aguentou e no dia 12 de outubro de manhã, depois do seu banho, ela teve um infarto. Tentaram reanimá-la por 1 hora mais ou menos, mas ela não reagiu e veio a óbito. Foi uma passagem tranquila, porém não esperada. Eu jamais queria ter recebido aquela notícia, mas a vida nos prega surpresas, umas boas, outras nem um pouco interessantes. A única coisa que sei é que ela foi ao encontro dos nossos irmãos que se foram tão precocemente, e também o meu paizinho lindo, também seus pais que ela tanto amava e falava com tanto amor. Deus a recebeu de braços abertos e agora ela está olhando por nós como sempre fez aqui, disse a Mari Alexandre nessa foto aí, nesse clique comovente dela com a sua mãezinha. Que a mãe descanse em paz e que ela tenha forças agora para viver com essa saudade, né? Beijo, viu, Mari? Beijo, beijo. Bom, agora vamos lá para o Rio de Janeiro, vamos aí com o Alessandro Lobianco. Qual é essa história? Que caso de DNA é esse? Olha, Sônia, a gente está falando daquela previsão que na matéria que a gente deu aqui com exclusividade sobre o aparecimento do suposto filho do Mussum, eles Mais um. Isso, Tá, eles tinham naquela época a intenção de fazer o DNA na semana passada, né? De Sim. qualquer maneira, essa era a vontade
do Igor Palhares, que é o suposto filho, e da mãe dele, a Denilce. E a gente confirmou agora, Sônia, que o exame foi feito sim. O exame foi feito na última sexta-feira, foi feito numa clínica aqui em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Foi feito com o filho mais velho do Mussum, que é o Augusto. Tá. Com Augusto, e não foi feito por fio de cabelo, foi feito por uma técnica mais moderna, que é a coleta direta do exame de sangue. E com isso o resultado é apresentado mais rápido, com menos de 15 dias. Então, a estimativa, Sônia, é que amanhã, ou mais tardar na quinta-feira, o exame já esteja pronto. A gente já tem o resultado aí para dar para o Brasil inteiro. Ou amanhã ou na quinta-feira. Tentamos fazer um contato com o Igor para saber a expectativa e tal, mas ele e a família estão optando por não falar nesse momento, porque como me foi passado, como eles já deram uma entrevista descortinando todo o caso, eles querem voltar a falar de forma oficial agora, quando o rótulo do suposto filho já tiver afastado aí, de acordo com a esperança que eles têm aí do resultado, na abertura do envelope aí do DNA, a partir de amanhã ou no mais tardar na quinta-feira. Quer dizer, a próxima entrevista ele já quer que seja como filho do Mussum, né? Não quer mais essa história de suposto filho, porque eles têm 100% de certeza que o resultado do exame é positivo. Muito legal. O Augusto, o filho mais velho do Mussum, já passou a história com o Mussumzinho, mesmo Mussumzinho, quando você pensa que a história acabou, não, vem mais um suposto filho, mais um exame de DNA, não deve ser fácil para ele realmente, mas foi lá e fez a parte dele, isso é importante, porque as pessoas têm direito a saber a sua origem ou a confirmar aquilo que eles já sabem, né, como origem, então acho que é muito honesto, é muito digno muito digna esse tipo de atitude mesmo. Fala, Lobianco. É verdade. E olha, Sônia, a gente conseguiu agora confirmar informações aqui exclusivas em primeira mão sobre o que resultou aquela movimentação da Ana Paula com o Roberto na delegacia. Então, agora já dá para falar isso? Já está confirmado então já. E o seguinte, Sônia, a Justiça concedeu para Ana Paula a medida protetiva. A partir de hoje, o José Roberto ele está novamente proibido a se aproximar da Ana Paula, a falar com a Ana Paula. Sim. Entretanto, a juíza ela não proibiu o José Roberto de entrar na casa dele. Agora, o que pode ter acontecido, Sônia? Eu verifiquei aqui que o boletim de ocorrência que a Ana Paula fez, ela não colocou o endereço da casa do José Roberto. Ela colocou como residenciada em outro endereço. Mas ela sempre faz alguma coisa, né? Eu tentei entender o porquê que ela fez isso. De acordo com o advogado do José Roberto, ela estaria tentando fazer uma pegadinha, porque a partir do momento que ela omite o endereço que ela está nesse momento no boletim de ocorrência e dá um outro, é esse outro endereço que foi atrelado ao Roberto não poder comparecer mais também, não a casa dele. Então ele poderia fazer confusão, voltar na casa dela, uma vez que ela já deu um outro endereço no boletim de ocorrência, ela tá lá e ele ser preso. Então, agora, nesse momento, o advogado do José Roberto pediu uma reintegração de posse de forma judicial mesmo, para que ela deixe a casa no prazo máximo de 3 dias, alegando, inclusive, que ela mesma colocou no boletim de ocorrência que ela não tem residência lá. Então, se foi uma estratégia para ela, para que ele fosse lá, acabou sendo um tiro no pé, porque isso está sendo concedido e está sendo aceito aí essa ação de reintegração de posse, o pedido de reintegração de posse para que ela saia da casa no prazo máximo de 3 dias. Meu Deus, mas que coisa! Quer dizer, ela consegue a medida protetiva, mas ela dá um outro endereço de onde ela mora, talvez para atraí-lo até lá, e aí ele seria preso, né? E deixa o endereço da casa dele como sendo só dele mesmo. Então aí ele tem direito a essa reintegração de posse. É muita coisa louca nessa história, né, Alessandro? Mas agora
o José Roberto, ele trocou de advogado de ontem para hoje. É mesmo? Ele trocou de advogado porque, na verdade, ele descobriu uma coisa, Sônia, que deixou ele depressivo. A medida protetiva tinha expirado em 90 dias. 3 meses depois já tinha expirado, e ele esperou 8 meses sem necessidade. Depois de 3 meses, a Ana Paula estava recorrendo da medida, ele já poderia ter voltado e os advogados dormiram no ponto. Ele ficou uma fera, optou por trocar de advogado de ontem para hoje, e parece que agora esses novos advogados, eles estão muito firmes nesse caso, Sônia. Tá certo, então, vamos esperar, né? Que situação complicada, né? Comenta A pessoa, os dois casos. A pessoa tem um endereço e passa e dá outro. Não dá para Sei, entender parece que é qual é a criar manobra. uma cilada, né? Porque tudo que a Pareceu gente tem uma armadilha, visto, né? e as coisas estão da mesma maneira. A gente tem visto que as coisas continuam, aquelas informações infundadas que acabam... Desencontradas, não verdadeiras, é muito complicado. E com mesmo. relação, achei nobre a atitude do irmão, deveria ser usual, né? Sim. Deveria ser comum, mas a gente sabe que em se tratando de questão de herança, tudo isso as pessoas acabam fazendo justamente o contrário, dificultando a situação. Então, que bom que isso aconteceu e que possa acontecer com outras pessoas também. Exatamente, vamos aguardar para saber o resultado do exame, não é? Que o Igor já sabe, segundo ele e a mãe dele, esse resultado, eles já sabem, é filho do Mussum, sim, mas oficialmente ainda precisa haver esse reconhecimento. Fala, Tem Thiago. que fazer o exame, não pode dizer não, é muito claro, todo mundo sabe, não pode dizer não, tem que falar e faz. E assim, quanto mais desenrolar, mais fácil. Mais Porque a gente rápido, tá vendo né? essa história de As justiça. novas técnicas agora, já com o exame de sangue mesmo e pronto. E eu quero acreditar do fundo do meu coração que justiça é justa, cara, porque eu não tô vendo isso, pelo menos no caso da Pituchita. Porque assim, gente, olha, qualquer pessoa consegue olhar e ver. E a gente sabe que, além do desgaste emocional, gente, isso é um desgaste financeiro, porque advogado não trabalha de graça. Não mesmo. E essas, sabe, você saiu da tua casa, você tem que ficar em algum lugar, e esse algum lugar também custa. Você precisa montar lá. Então, assim, eu de verdade, eu gostaria de acreditar que a justiça é justa, mas o que eu tenho visto é que justiça é muito demorada, você tem várias brechas que você pode se aproveitar e quando você vai ter o veredito, muitas vezes você não tem absolutamente mais nada para se resguardar. Ela é justa, porém cega, né? Então, como falam que a justiça é cega, né? Então, eu acredito que olha, eu sou super contra você fazer justiça com as próprias mãos, mas eu não sei se eu teria a mesma paciência que esse cara tá tendo. Eu não teria, sabe? Eu já teria invadido. Eu já teria invadido. Eu já teria invadido. Só porque ela te odeia? Não, desculpa. Não Não, com ela pode. não. Com ela é isso que eu quero, enfim. Agora, na minha propriedade, eu já teria invadido, eu já estaria morando lá. Mas você já teria perdido todos os seus direitos. Porque Você só mas tem a teria vida complicado a sua Direitos vida. nós. Você não pode fazer as próprias leis, sabia? Não, eu não posso Então, fazer. Mas então. ser tripudiado em cima do que é meu, todo mundo pode. Mas é por isso que eu tô Mas falando. é por isso que a ele está na justiça- batalha, por isso que ele apelou para a mídia, ele está contando a história dele. Essa Por parte isso aqui, que, o rapaz vai demorar por aí isso que o agora. Lobianco foi com Enquanto ele isso- até a casa para mostrar que não era uma invasão. Ele está fazendo todos Tá tão os complicado passos. que ele teve uma atitude extrema. Extrema. Porque tem um filho dele também. Enquanto isso, ela vai ficando, vai usufruindo, vai fazendo a piscina, acabando com a casa. Lá e Destruindo tudo que ele tem lá dentro de destruindo mercadoria. Tudo que ele deixou, nem quero falar a acusação para não prejudicá-lo, mas também o que ele deixou claro aqui no programa. O que é isso? Agora o rapaz fica sem aonde morar, por causa que a bonita, né? Que a única coisa que sobrou na vida dessa mulher foi um uniforme e um chapéu de soldadinho de chuva A e Xuxa nada não tem mais. nada a ver com isso. Entendeu? Não põe Foi ela a no única meio. coisa que ela Não tem. tem nada a Não, ver. tô falando do uniforme, da Paquita. O uniforme é da Xuxa. A única coisa que Xuxa sobrou falou pra que ela ela foi não o é legal. uniforme e um chapéu Ovelha de soldadinho. desgarrada, né? Vamos falar. Bom, obrigada, Lobianco. Valeu aí, tá? Muitas notícias essa importantes. hora- Continuidade aí dos casos que você tem trazido aqui ao programa e o público merece toda, né, essa explicação completa, com começo, meio e fim, como você sempre tem feito. Suas redes sociais, por favor.
É Alessandro LB no Twitter e Alessandro Lobianco no Instagram, Sônia. Obrigado. Obrigada, até amanhã com mais bombas. O Lado Carioca do A Tarde é Sua com Alessandro Lobianco. Departamento de Cobrança do A Tarde é Sua. Ai. Dona Sônia Maria, é você? Eu. Dona Benelli está perguntando Simone! Cadê o jantar? E se você recebeu os colares que ela mandou pela Cíntia? Sim. Achei lindos. Eu vou pegar lá no camarim, vou mostrar aqui para vocês o presente que a Simone me mandou. Muito lindo. E o jantar vai ter, você sabe disso. Eu preciso sair dessa geladeira. Logo. Além da saudade, eu preciso sair dessa geladeira, também, né? Gripe, foi? pneumonia, não tem mais nada. Não tem mais nada, né? Tá ótimo. Beijo, se olha que foto é aquela com aquele bumbum Rabetão, perfeito, né? Nossa, arrasou, Simone arrasando, corpaço aí, viu? Simonia Musa do Rabetão. É, a gente vai mostrar foto já. Bafão de Opa, Felipe já Campos. chegou. Já, olha só, 4h11. Pois é, olha só, o Máscara. Antes disso, você me segue aí, Felipe H. Campos é meu Instagram e Felipe Campos Oficial, meu canal do YouTube. Tem hoje já vídeo novo, então corram lá que vocês vão ficar sabendo de tudo. Eu vou lá buscar o colar. Você Tá vai bom, falando? fica à Então vontade. tá bom. Aí- Vou pegar. Ela foi mesmo. Eu vou. A Sônia também. Fica à vontade. Vai lá. Fica à vontade, vai louco. Pois é assim, é nesse espírito fraterno que nós fazemos o A Tarde é Sua pra vocês. Olha só, gente, é o seguinte, ontem consegui falar com ela, Sabrina Sato, em Cannes. Ela tá lá em Cannes e eu liguei pra Sabrina e falei, que história é essa? 400 mil reais da festa da Zoe, 500 convidados, eu não tô sabendo de absolutamente 1000 por cabeça, nada. quase. Você não me falou nada, você não me passou uma informação, um brigadeiro. Você não me falou de um brigadeiro, eu liguei para Sabrina, bati um papo com a Japa e a Japa falou absolutamente tudo. Inclusive tem um áudiozinho dela também que eu vou mostrar para vocês e não é bem assim, gente, como foi divulgado, tá? Não. Por enquanto não está absolutamente nada fechado. A Sabrina está com a Karina Sato em Cannes, arrumando formato pro programa dela. na feira lá de formato. Na feira de formato que tá tendo. E aí ela junto com a Karina estão pesquisando alguns formatos para o programa dela de domingo. Será aos domingos, mas ela não sabe quando. Então, assim... E nem se terá o nome Domingo Show, né? O que a Japa me disse ontem é o seguinte, Fê, tudo que falarem sobre a festa da Zoe e o meu programa de domingo é especulação. Por quê? A festa não está fechada, não tem valor de 400 mil reais, Não. vai ser realmente lá no Mas foi no tudo Nacional. informação da revista Veja São Paulo. Então, a revista Veja, porque Não ela disse tá. que não está nada custar mais, fechado. Nada fechado. Na verdade, o que está fechado é só o local. Agora, essa história de 400 mil, enfim, de 500 convidados, ela falou, eu não estou sabendo de absolutamente nada. Tá. Então, assim, Fico isso, com você. inclusive, foi o que a Sabrina me disse. E ela mandou Tem um áudiozinho áudio, né? também. Tem áudio. Então vamos ouvir o lado da Sabrina dessa história. Festa de primeiro aniversário da Zoe, por enquanto não tem nada confirmado, né? 500 convidados, 500 convidados, quase R$1.000 por 450, cabeça. 400 mil, né? 400 mil reais. no Clube Nacional no Pacaembu, aqui em São Paulo. Ela não confirma nada disso e dá um outro lado dessa E depois história. do áudio, gente, eu vou fazer uma revelação bombástica aqui sobre a Sabrina. Eu perguntei se eu poderia falar. Sim, ela deixou. falou, pode, com exclusividade, pode falar. Então, maravilha. Sabrina, vale dizer também que vai estar no Teleton, tá? Hoje, inclusive, teve coletiva do Teleton. Nome de Sabrina e Marcos Mion, os dois da Record TV, estão confirmadíssimos no Teleton em novembro. Vamos pro áudio da Sabrina, então, falando essa história do aniversário da Zoe, um aninho. Vamos lá. Eu vou ser muito sincera com você. Assim, eu queria fazer uma festa pra Zoe como gratidão a tudo que ela me deu de melhor desde que eu engravidei, desde que ela resolveu virar o mundo, assim, sabe?
pra gente comemorar e pra apresentar ela para as pessoas que eu amo, como você, pessoas que fazem parte da minha vida e que não conhecem ela, porque eu não tive a oportunidade de apresentar ela para todo mundo. Aí eu falei, eu vou fazer um festão. Por outro lado também, eu penso que ela tem que se divertir nessa festa, ela tem que ficar à vontade. Então, assim, eu fico com, será que eu faço a festa? Será que eu não faço? Vamos fazer assim, vamos fazer assado? Então, toda hora eu tô pensando nisso. Esse detalhes eu te falaria, claro. Como sempre eu te falei, minha vida é super aberta, assim. Mas é muita especulação, assim. Nem eu fiquei assustada com o que eu li. Tá aí, então, Sabrina não tem nada confirmado, ela quer sim fazer um festão pra mas Zoe. por enquanto ela não sabe, porque ela quer que a Zoe também se divirta. Sempre tem um cantinho para os bebês onde eles ficam na posso boa. falar, essa com um aninho já sabe também. Sabe nada. Sabe, mas nada. não sabe. Eu não Sabe lembro Mas nada. a Zoe sabe ir, não sabe ir pra Paris, não sabe ir ela vai junto. pra Semana Mas de nunca Moda não em vai lembrar de Veneza. nada, só muitas Olha só, fotos a Zoe mesmo, pra ir lá pra Veneza, pra Paris, ela soube rapidinho, né? soube Agora, nada. lógico que sabe. Agora a revelação bombástica, bomba. Bom! Epa! Bomba! Mas coisa boa. Aí! Aê, é isso aí. É de chocolate. Diga. Sabrina Sato me disse com exclusividade ontem Tá grávida. que... Ai, eu queria tanto. Não, pera. O irmãozinho pra Zoe. Ô Felipe, você não vai falar o que ela já falou no áudio. Porque quê? no áudio ela já deu a entender que desta vez, graças a Deus, pela primeira vez na vida você vai ser convidado para uma festa. Ah, é verdade. Não é isso, né? Verdade. Até que enfim, Uma Felipe. festa de 1000 por cabeça, Até que hein? enfim. Graças a... É pra glorificar de pé, Vamos igreja. ficar de pé pra É glorificar. pra glorificar de pé. Aí. Até que enfim, Felipe. Parabéns, Felipe. Levanta o milagre você Obrigado. Obrigado. Olha aqui, agora, até que enfim, ele esperamos convidado que é para uma isso. festa. Agora só vai faltar o encontro com o Gugu. Ah, não, calma. isso faz parte da minha vida. Gugu, olha, eu Ele não quero quer te conhecer encontrar. você pessoalmente. Ele não tá- quer que você canta Ele não com quer te ele. Ele não encontrar, vai não. falar Eu quero canta conhecer, te comigo dar pra um você. abraço. E ele tá hoje, ó. Ele vem de pintinho amarelinho. Ele fez de pintinho amarelinho. Ó, e aí foi isso. Não, contando a história da Sabrina. A bomba. Não é a bomba. Bomba, brum, estourou, Joãozinho. Aí, olha só, Sabrina me disse ontem, conversando comigo, que ela... Pode falar já? Pode. Mas por que você tá querendo? Por quê? Não tem mais bomba, acabou o estoque de bomba. É, não tem mais. Já agora. soltou duas. Isso. Tem mais bomba, Joãozinho? Só estralo. Que é outra É isso aí. bomba. Aí, Pronto. olha, terceira. Olha, aí é o seguinte, a Sabrina me disse que, além da festa da Zoe, perguntei como ela estava, ela falou que ela está super feliz com o Duda. Tá. Como que tá essa questão dele gravando lá no Rio de Janeiro, aqui? Ela falou, Fê, tá tudo em ordem, nossa família tá abençoada, nossa família tá incrível. E Sabrina Sato disse que, depois do carnaval, ela quer fazer o quê? Uma festa de casamento e vai casar com o Duda Lago! Muito bom, Sabrina. Ela Que vai, legal. Sabrina vai casar! Que Quando vai ser? bárbaro. Depois do carnaval. Quando é carnaval ano que vem? Fevereiro, final de né? fevereiro, Será? finalzinho Por de aí? fevereiro. Que legal. Então vai casar, ela falou que ela tá super animada, já está meio que articulando Tá. tudo, porque ela quer casar o ano que vem, Faz muito fazer tempo a que ela festa. fala desse Ela casamento. falou, eu tenho Pra que... 1000 convidados ainda? É, pra 1000 convidados. Tá vendo? Aí eu falei, você vai fazer no Rio e no em São Paulo, né? Porque- Não Felipe, dá, não Felipe. dá. Aí Ou eu num peguei- lugar ou no outro. Não, casa duas Faz vezes. no Sambódromo e na Tem um monte de Marquês, artista Sapucaí. É verdade, porque pra 1000 convidados é uma bateria completa. Olha, tem muitos Entre artistas os ala dos padrinhos, ala das baianas, as crianças, ala da comunidade japonesa, diretoria. a diretoria, a velha guarda, ala aí por nipônica. fim vem a noiva. A ala nipônica, né? A dona Kika no carro alegórico, né? Vai Deus. passando, Vai, vai Dom. passando. Vai. Vou levar pro Rio de Janeiro, vai de novo. Então, aí, que legal. aí tem essa questão. Aí ela falou que não, ela vai casar aqui em São Paulo.
vai fazer um festão. O único problema é que a Sabrina falou assim, eu conheço muita gente, eu vou ter que convidar muita gente. Eu falei, mas tem todo mundo querendo fazer teu casamento, então pode casar à vontade. Pode. Comida não vai faltar, bebida não vai faltar, nada. Xuxi, vai ter xuxi. Se a festa foi 400 mil, imagina o casamento. Imagina Milhões. o casamento. Pois é. Bochicho de Vladimir Alves. Chegou. Chegou também. Chegou lá, ó, na hora. Ó. Aí a hora, já é a hora. Ah, sabe o que tem lá no meu Instagram? @ Vladimir Alves no Instagram. Tem uma famosa que ela tá procurando um namorado. Ela falou que não tem problema ser gordo, magro, loiro, moreno, não tem problema. Desde que seja rico. @ Vladimir Alves. Se você for milionário, me segue. Se for pobre, também segue, mas ela só quer rico. Entendeu? Cid Moreira. O problema é com ela. Tá bom. Falou? O que ele falou? Cid Moreira falou? Sônia Abrão, para você o meu boa tarde. Ah, que lindo. Boa tarde. Beijo, Cid. Olha, não sei se a tarde vai ficar tão boa assim. Por quê? E tem Nem vem botar areia na nossa tarde, hein? Olha, eu acho que o Felipe já estourou todas as bombas, não sei se tem mais. Tem uma pro Vlad, tem uma bomba pro Vlad. Aí, bomba. O que aconteceu? André Marinho, o cantor, que era o ex-Bros, Que era do Bros. Do Cupim na mesa. gravou esse Da vídeo aí. traição da Drica. E falou que vai processar todo mundo, que ele não quer saber de historinha, não quer saber de conversa, tal e coisa. Ele tá no Canta Comigo, ele é Também. jurado no Canta Comigo. E aí o que aconteceu? A Tailane Peixoto, que é a mãe da filha do André Marinho, lembra aquela história toda que deu aquela Que confusão? detonou o fim do casamento dele com a Drica, que estava na Fazenda e foi eliminada. Pois é. Tá falando o seguinte, que não tem nada disso. Que quando ele estava com ela, ele andava sem aliança. Ela era a mulher dele. E tem uma filha. E aí o André falou que não tem nada disso, que a mulher da vida dele é a Drica, que ele vai voltar pra Drica, que ele está fazendo de tudo para isso, mas eles estão separados. Tá. E aí o André Marinho gravou um vídeo onde ele fala que vai processar. Porque o que aconteceu? Mas ele vai processar a mãe da filha dele? Ele vai processar? Vai processar. E quem publicar... Ah. Porque o que aconteceu? Publicaram um post lá falando do relacionamento, onde ele se declarava para ela. E ela falou que essas declarações eram constantes. Não era um dia ou outro, não, sempre. E teve foto dela grávida com Com ele. ele. Com Então, ele. teve Várias outras fotos, várias Quem fotos. não quisesse ver, Ah. que não via. Mas ela falou que o relacionamento era aberto. Que inclusive a Drica Aberto sabia. como? O que é Todo mundo relação sabia. Ah, relação é aberta? porque ela recusa o rótulo amante, que é uma coisa muito rançosa mesmo. Porque ela acha que ela era tão mulher dele quanto a Drica. Foram É 5 isso? anos que 5 ele andava com ela anos? sem aliança, ia pra casa dela, eles tinham um relacionamento, as pessoas sabiam do relacionamento, inclusive a Drica também. Que não foi nada disso, que falaram para que ela pudesse ser vitimizada e ir pra fazenda. Sim. Ela falou que ela já foi, mas ela já sabia. Sim. Que não teve nada de ineditismo nessa história. E aí o André gravou um vídeo, não sei se tem aí, onde ele fala que vai processar todo mundo e mais, Sônia Abrão, aí que vem a bomba. Que? A Tailane Peixoto falou com exclusividade para o seu programa e ela falou que ela não vai falar mais nada. Ela vai falar nesta única vez, então quem quiser ouvir... É um vídeo, um áudio? É um áudio dela. Então- E ela mandou para cá, pro programa, e ela falou que não vai se pronunciar mais. Está falando com exclusividade em respeito ao programa. Eu não estou entendendo mais nada. Nem eu. Vamos ouvir o André falar primeiro e depois Tayane. É o nome A Tailane dela? Peixoto. Tailane Peixoto, a mãe da filha dele, o pivô da separação do final do casamento dele, de 15 anos quase, com a Drica. Com a Alguma Tailane foram coisa 5. assim, né? Com a Tayane, 5 anos. E ela está dizendo que a Drica sabia e que ela era tão mulher quanto a própria Drica, porque era um relacionamento além que todos sabiam de tudo. Vamos ver agora o que o André diz a respeito. Vamos lá. Vou fazer um manifesto aqui, porque estão postando aí, né, uns prints antigos, umas conversas antigas. Parada do seguinte, aquilo ali foi lá de trás, nada novo. Tá tentando, o Zé Povinho tá tentando atrapalhar com essas postagens antigas. Então assim, a luta continua, vou lutar pela minha família, a Drica é a mulher que eu amo, e é isso que vai acontecer. Não adianta vir com um printzinho, com não sei o que lá. E é antigo. Para fechar o assunto de vez, toda essa situação eu vou resolver na justiça. Vou ficar discutindo com Instagram e etc e tal. O problema eu vou resolver na justiça
já comuniquei ao advogado, tá tudo certo. Parada antiga, não tem nada novo. Então, mesmo a galera que tá espalhando essa história, espalha o que eu tô dizendo agora aqui, para confirmar que isso aqui que é verdadeiro. São postagens antigas, coisas antigas que tá tentando colocar agora para confundir. Então, o papo é o seguinte, vamos resolver na justiça. Valeu, galera. Obrigado aí. Drica, te amo, vou lutar por você e pela nossa família. Simples assim, custe o que custar. Valeu. Uau, né? Que coisa doida. Agora, isso Por ele falou outro para a lado- Tailândia então, ou porque para assim- todo mundo que andou replicando as fotos? Ela publicou a postagem. Ela publicou? Uma declaração dele. Ah, tá. É para ela. Uma declaração de amor. E apagou. Só que a gente é rápido, né? Fomos lá, pegamos o post e acabou que espalhou. Muita gente publicou. E agora ele está ameaçando processar quem publicou essa história, chamando o povo de Zé Povinho. Só que a Tailândia também se pronunciou e esclareceu a situação. Vamos ouvir Tailândia com Tailândia. exclusividade aqui no A Tarde é Sua. Mandou esse áudio para os bochichos do Vlad. Vamos lá. Boa tarde. Então, estou vindo aqui falar sobre, né, estou me manifestando sobre a questão, um possível processo, uma ação judicial, Ela acha que é para ela mesmo. com relação ao dano moral que foi colocado hoje em questão, né? Estou muito tranquila, assim, com relação a isso, porque quando estourou esses assuntos, as pessoas, né, se defenderam, falou de um lado, outro falou de outro, e eu, orientada, né, pelas pessoas que estão comigo, advogado, eu preferi ficar em silêncio, né, mesmo sendo julgada, sendo chamada de várias coisas que não são verdade. Eu fui orientada a ficar quieta, né, principalmente para não expor as meninas, para não expor as minhas filhas, para não expor o próprio André, né, em respeito a tudo que a gente viveu, aos anos que a gente, né, esteve junto. Eu estou fazendo hoje o meu direito, estou exercendo o meu direito, né, estou me defendendo e, como as outras pessoas, também estou colocando a minha verdade em função de que estava ficando insuportável, assim, os fakes, né, que vinham ofendendo e criticando, porque na verdade as pessoas não sabem o que acontece. E como eu não sou uma pessoa pública, eu não sou uma pessoa, eu não vivo de mídia, eu tenho o meu negócio, né, onde é o meu sustento, vivo bem disso, graças a Deus. Eu fiquei quieta por um período e, em função dessas situações que começaram a se tornar insustentáveis, né, atrapalhando inclusive meu trabalho, eu estou me manifestando dessa vez e vai ser a única vez, né? No meu entender, quem sofreu um dano moral com isso foi eu, né? Onde eu tinha pessoa dentro da minha casa que ficava muitas vezes 2 semanas, né? Que me dizia diversas coisas, que a mulher era eu, porque lá não acontecia mais nada, porque eram amigos, enfim, diversas coisas, né, que eu sei, que ele sabe, e que a história não é assim como, né, como está sendo julgada. Mas isso eu já relatei escrevendo, né, eu venho aqui em função do suposto dano moral, para dizer que eu tô bem tranquila, tô bem assessorada com relação a isso, né, eu preciso me defender, por isso eu tô aqui me manifestando e falando a minha verdade, porque as minhas filhas, elas vão crescer, né, a minha filha de 9 anos, ela ouviu dele, né, ela gosta muito dele, ouviu dele, nós somos uma família, né, quando eu saí da maternidade com a minha bebê, ele saiu junto comigo, junto com a minha tia, né, eu sou uma pessoa muito bem criada, eu sou uma pessoa que tem uma família, né, então muitas vezes as coisas não são como parecem,
Era só isso que eu queria esclarecer, né? Eu prezo muito pela imagem das minhas filhas, que não sejam expostas, né? Não foi nada com maldade, não tô denegrindo imagem nenhuma. As conversas que eu coloquei foi no objetivo de que essas acusações todas tenham um ponto final. Acabou? É isso mesmo. Então, tá aí, gente. Quer dizer, agora o André estaria fazendo uma ameaça, vamos dizer assim, a mãe da filha dele, de processar. Porque, assim, quando ele fala Zé Polvinho, ele por está danos morais quem está difundindo a imagem do Uhum. print que ele mandou para ela quando eles estavam Eu entendi ali, mas eles viviam os 3 juntos, é isso? Não necessariamente. Ele ficava ele 2 se encontrava semanas com ela. Ah, entendi que a Drica ficava 2 semanas. Não, ele ficava 2 semanas na casa da Tailândia. Isso tudo, segundo ela, durante 5 anos. Isso, ela que tá 5 falando. anos. Tem uma filha. Saiu desse da maternidade relacionamento. com ela, inclusive lá de Tem familiares fotos dele dela. Tem na casa tudo. dela, na casa do pai. enfim, Vídeos. os vídeos. Ele sem aliança. Quando estava ao lado dela. E ela falou que, inclusive, eles se falaram após o Power Couple. Sim. Aquela história da separação, que teve ou não teve traição, eles se falaram também naquele período. Então, Mas olha, gente, essa história é um clássico masculino da mentira maior que os homens falam para as mulheres, que essa história, minha mulher é você, porque com a outra lá em casa não tem mais nada, se referindo à vida sexual. Então a mulher é aquela com quem ele transa, está casado há muito tempo com a outra, nem transa mais. É tudo mentira, é tudo mentira. E ainda me espanta muito que muitas mulheres caiam nessa história, né? De algum jeito, para se sentir mais amparada, menos frustrada, mais importante que a outra, e assim, não para duvidar, para questionar, para botar o cara no seu devido lugar, né? Para fazer com que ele escolha, ou então se vai querer viver todo mundo junto, já vive de uma vez, do que essa coisa picada que na hora que explode, explode. E aí ele se vira, pareceu que ele estava se virando contra o outro lado. Tipo, estão botando coisa antiga e ela assume que ela colocou conversas antigas, porque a mulher da minha vida era a Drica. Ué, não era só uma amiga? Lá em casa não tinha mais nada, não tinha mulher no sentido sexual da coisa. Então, como é que fica? Eles mentem muito. E a gente, como mulher, tem que estar atenta para esse tipo de coisa. No mínimo para sofrer menos, no mínimo para encurtar esse tipo de armadilha e no mínimo para definir a própria vida e a vida de um filho ou de uma filha, no caso. Então vamos parar com isso, gente, sabe? Pior cego é o que não quer ver. E esse tipo de armadilha é antiga, é velha, devia ser ultrapassada, só não é porque tem mulher que não quer enxergar. E é o velho ditado, pior cego é aquele que não quer ver. É por isso que essas coisas ainda existem, né? É isso só o que eu tinha para falar. Agora, ficar também viu, 2 semanas fora, gente, não dá para você também fechar O que ele olhos. estava falando para a Drica? Que ele estava fazendo show? Em turnê, aí... Não. mas era isso que acontecia. Então, As entendeu? turnês ele ia Mas como é que faz? 2 semanas Ele estava fazendo fora, turnê sem na dormir? cama da Tailândia. Sônia Branco. Lógico, tá certa. Claro, É isso. claro. É O isso show era mesmo. particular, Era então. particular, Era particular, então. é isso. Que isso, agora, gente. agora, se ela não quer ser chamada de amante, tem que ser chamada como? Não assim? tem que ser chamada de mulher, nada. ex-mulher, Não tem que ser a mãe chamada da de filha nada, dele. Sabe? Exatamente. Ele é Até a mãe porque da ela não filha é dele. mesmo, ela não é mesmo. A partir do momento que ele vai lá e ele mesmo fala que já não tem Ela foi enganada, e então. embute essa ideia e deixa fixa na cabeça dela, coitada dessa moça da Tinha Tailândia. fotos deles na praia. Sim, olha lá. Super, né? Super Não, assumido. não é de público. tudo. Se isso não é público, Agora quer O que processar? Assume as verdades, meu. Exatamente. assuma a né? responsabilidade É de lógico. todos os seus filhos, decida-se com quem você quer ficar ou se quer, enfim. E tinha que ser tão machão quanto ele foi nesse vídeo para resolver a própria vida, coisa que ele não fez, ficou acumulando funções. Eu acho que não é deu dano no moral. que deu, Uma né? pessoa tem um relacionamento, publica uma postagem antiga. Por saudade, por amor, por sentimento, a gente não sabe. É uma das consequências. Né? Os outros
outros sites, os portais, os perfis do Instagram publicam, faz parte de noticiar o que se envolve um caso público. A fama tem bônus e ônus. Não esqueça disso. A censura acabou, André Maria. Uma vez o artista me ligou, eu não vou falar, né? Ele falou assim, você tá achando que eu sou burro ou idiota? Eu falei assim, olha, escolhe uma pra você não acumular cargo. Não acumula cargo. O André acabou de me mandar uma mensagem Fala, agora André, no WhatsApp. daqui a pouquinho você vai ler pra gente. Falou que não é bem assim. Então, André, enquanto a Sônia vai lá dar o recadinho, manda o áudio pra gente, que a gente Ele coloca poderia, no ar. inclusive, ligar e falar ao vivo. O programa está aberto É para lógico. isso. Porque, pelo que a gente está sabendo, é que a gente está emitindo as nossas opiniões. Né? Voltamos em 15 segundos. Vamos lá. O Felipe tá aqui todo encantado, que delícia, né, Felipe? Guloso que é uma coisa. Mas olha aqui, vamos pro Tá Sabendo aí o que o André falou de toda essa história do áudio aí da Tailane, a mãe da filha dele, aqui pro nosso programa. Olha, o André acabou de mandar mensagem, como eu falei pra vocês. Ele falou, olha, Thiago, não é bem assim. Eu peguei o final e não vi tudo. Então, assim... Veja no canal do YouTube da Rede TV, André. A partir das 8 da noite tá completo lá, às vezes até antes, tá? Mas para resumir, André, o que o Vlad falou, ela falou, a Tailane falou que está resguardada juridicamente, que ela tem um corpo jurídico e ela postou sim a mensagem. Agora, ela quer saber se você vai processá-lo ou não, porque o Zé Povinho é quem? É o jornalista, é o perfil do YouTube, é o programa de televisão. Englobou todo mundo. Manda aí, então eu estou esperando a sua mensagem, os microfones sempre estiveram abertos para você, e aí se você quiser se pronunciar, você está falando comigo aqui, ó, ele está gravando um áudio, então esse áudio vai chegar aí. E enquanto isso, meu Instagram, @ThiagoRochaBR, Thiago com TH, você pode entrar lá porque teve uma cantora que fez um comentário polêmico sobre a irmã Dulce e agora o pessoal está querendo tirá-la de um show católico e tem confusão e tá tudo lá explicadinho no @ThiagoRochaBR. Desnecessário é só o que dá para falar em relação a esse comentário, coisa mais inapropriada. Ô, comadre Benelli, vamos lá. Olha aqui, que lindo, gente, que ela me mandou de presente, a Simoni. Olha as pulseiras, que coisa mais Sônia, linda, né? É para comprar uma cobertura em Nova York. E tem o colar também, que tá aqui, olha, muito lindo. Muito legal, queria agradecer também a designer, né, a Paula Cansado, que é quem faz essas peças lindas aqui, que eu ganhei de presente. Muito, muito obrigada mesmo. Vou usar aqui no programa. É semi-joia mesmo. Agora, lindo, Paula né? Cansado manda também uma nova equipe de segurança para reforçar, que a Sônia vai querer sair no shopping com as suas joias aí. Muito lindas, viu? Não é joia. São peças, assim. Mas é uma joia. Mas não deixa de ser uma... Isso é uma joia, Simone! Isso é uma joia! A Simone pautou Isso é joia! o Brasil, como diz o Felipe, com essa foto desse Ó, bombom Simone. perfeito. Na nuca. 5 anos de treinamento, ela diz. Olha o resultado, né? Muito linda. Ela tá com corpão, Ó a cinturinha realmente. de pilão, ó. Eu pensei que era só o cachorrinho que ia ver a parte da frente. Ela virou, né? Não, mas ela tá linda de frente, Ó, o de cachorrinho parou, costas, você viu? de qualquer ângulo. Acho que ela tava chamando o cachorrinho. Não, Olha ele de tá frente. abismado. Você não queria ver Olha de o frente? corpo. Olha lá, de frente. Olha lá, agora é de frente. Foi ela que fez tatuagem? Foi. Ela fez uma tatuagem, realmente. Não sei. Eu só sei que ela fez e de repente ela resolve mostrar. Mostra, Simone! Sim, mostra pra todo mundo a sua tatuagem, viu? Tem uma boa notícia? Tem. Deixa a manchete. Olha, depois de agora, volta da licença após uma crise hipertensiva, um famoso cantor. Ele estava internado e como diz recebeu Thiago alta? Rocha, pleno e medicado. Agora tá pleno. Pleno e tá? medicado. Já voltou da licença. Boa essa, viu? Olha, Chegou o áudio chegou já? o áudio do André tá. Marinho. Então já você vai ouvir o áudio do André Esbro sobre o áudio que a mãe da filha dele enviou aqui pra gente. Mas antes, deixa eu só falar pra vocês se lembram da história do perseguidor da Eliana. Foi proibido
proibido de entrar no SBT. E ela esteve com a nossa repórter Cíntia Lima, se eu não me engano, e a Cíntia perguntou a esse respeito. Foi hoje na coletiva do Teleton. A Cíntia estava lá e perguntou para ela como é que ela sente essa situação de ter um perseguidor na sua vida. Ela respondeu sem meias palavras. Vamos lá. Eliana, madrinha do Teleton, tá hoje aqui com a gente, Sônia, e lógico, a gente fala da importância do Teleton, que já acontece no último final de semana de outubro, lançamento também de uns quadrinhos, e lógico, a gente pergunta sobre a recente notícia de um fã, suposto fã, que estaria perseguindo ou assediando a Eliana, e você confere a partir de agora. Sônia, querida, bom, acabei de ganhar aqui, essa é uma super novidade, para quem quiser ser protagonista de um livro, né? É só fazer uma doação para CD no Teleton e aí você pode escolher a característica do seu personagem, colocar o seu nome e você recebe na sua casa o livro com a historinha. Você inclui os seus filhos, netos, sobrinhos, enfim, é uma graça. Eu já tenho da Manu e do Arthur e acabei de ganhar aqui neste instante o meu. Adorei, gente. Querida, deixa eu aproveitar. Recentemente o SBT teve que reforçar a segurança em virtude de um fã, se é que a gente pode chamar assim, que estaria te perseguindo. Como é que você lidou com tudo isso, querida? Gente, ainda está no âmbito da conversa, do que saiu. Eu continuo trabalhando normalmente, estou muito feliz com todos os acontecimentos do meu programa, com o sucesso do programa. Em segundo lugar, a semana passada a gente chegou a alguns minutos em primeiro lugar, que pra gente é uma alegria muito grande. Eu estou muito feliz e eu falei aqui de um discurso que é o que eu acredito. Quando a gente emana positividade, a gente recebe positividade. É isso que eu procuro fazer na minha vida, no meu trabalho, aqui com vocês hoje. A gente está aqui para falar da ACD, desse momento tão especial e falar essencialmente dessas famílias que precisam da gente. Então, positividade sempre. Tá, Eliana, muita luz, muita positividade, não esqueça do esquema de segurança, tudo isso junto é a proteção, né? Exatamente, não pode ficar sem não. 25 e 26 de outubro, o Teleton. Né? Perigoso. É, última 25 semana. 26, de 25 outubro. e 26 E o Marcos de Mion outubro. não vai, segundo o Flávio Não Rico. vai mais? Não. Por quê? Por conta da agenda, por conta da Fazenda. Tem a peça do Zorro, né, que ele tá tem uma envolvido. agenda artística que, infelizmente... Um pulinho só, um não ia minutinho, mexer né? na agenda de ninguém, não. A causa é nobre, Mion. Encara essa, vai embora. Segundo o Flávio Rico, não vai dar. Então, fica Sabrina Sato confirmada. E ainda mais que a madrugada inteira, né, começa, ele pode sair de onde ele está e correndo pro SBT, entrar e fazer. Fosse. Depois não eles deixa colocam de ir, durante o dia também. Não deixa de ir, não. Acho super importante. Sônia, o né? áudio? O áudio, Chegou? vamos lá, Ó. chegou. Então, Thiago, na verdade, assim, eu tive uma fase realmente complicada com a Drica. Como já falei, nós tivemos assim, um relacionamento em um momento conturbado, mas eu sempre continuei casado. Eu nunca falei que largaria a Drica ou a minha família. Estávamos sim num momento difícil, mas eu jamais prometi ou disse a ela que eu largaria minha família e minha esposa. Eu errei a dar continuidade numa coisa extraconjugal e acabou acontecendo tudo que vocês já sabem, já está muito bem falado. Então é só para explicar que eu jamais enganei, eu jamais prometi, eu jamais disse que sairia de casa ou da minha família. Tanto é que eu tenho as fotos expostas, tanto no meu Instagram como no Instagram da Drica. Então assim, eu errei porque casado eu me envolvi com uma mulher fora do meu casamento. Mas eu jamais disse a ela que largaria a minha família ou que faria qualquer coisa relacionada a isso. Então, assim, essa coisa já foi resolvida lá antes do Power. Enfim, a gente conversou as coisas que tinham que conversar a respeito do bebê, da criança. E essas coisas eu vou continuar resolvendo na justiça, entendeu? Só para explicar, porque para não dar uma sensação de que, você enganou ela. Eu em nenhum momento eu enganei ela, em nenhum momento eu enganei. Eu não contei uma história para ela dizendo o seguinte: eu vou largar minha família para ficar com você. Isso eu jamais falei, entende? Jamais eu falei alguma coisa nesse sentido. Então isso nunca existiu. Eu errei a dar continuidade, mas eu não abri a minha boca em nenhum momento para dizer a ela: eu vou largar minha família para viver com você. Isso jamais, né? Então eu errei, arrependido estou, já falei
falei isso diversas vezes, e o fato de eu estar resgatando a minha família e lutando por ela, está trazendo, obviamente, esse tipo de confusão. Mas não tem problema, porque eu estou errado. O erro é meu, ninguém tem culpa, a culpa é minha. A culpa é minha. Então eu assumo a minha culpa, mas já assumi isso publicamente e agora eu estou indo atrás do meu prejuízo. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só não pode dizer que eu criei isso. Eu não criei, não iludi, nada nesse sentido. A única coisa que eu disse é que naquela fase, realmente, a gente estava conturbado, mas eu jamais disse que largaria a minha família e agora, mesmo pela dor, depois de ter sofrido e tudo mais, tô voltando, quero resgatar minha família e essa é a verdade. Então, assim, não tenho mais nada a discutir com ela a respeito disso. Eu optei por correr atrás da minha família, da minha mulher que eu amo, que é a Drica, e é isso que eu tô fazendo, simplesmente. Tá aí. Já já a gente vai comentar, tá? Já já a gente volta lá para falar sobre esse áudio aí que o André mandou. Aqui é o nosso programa, é só para dizer tchau. Pode começar. Acabou, Arroba Vladimir Alves no Instagram. A gente comenta o áudio do André amanhã. Hoje não vai dar tempo. Pelo menos vocês já sabem todos os lados dessa história, né? Tiago Rocha. Olha, tem lá no meu Instagram essa polêmica da cantora que vai ser, né? O pessoal não quer mais que ela cante na festa. Arroba Tiago Rocha, BR, Tiago com TH. Felipe Campos. Felipe H. Campos, me segue lá. Um beijo, até amanhã. Eu adoro amarelo, E o seu Instagram? Amarelo, arroba Sônia Abrão, o Instagram e o Twitter também. Gente, mais uma vez, obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê às 15h com mais um A Tarde é Sua. E haja bomba, hein? Beijo, tchau, tchau.